Obrigada. Bom, vamos dar prosseguimento, né? A gente está hoje na nossa segunda aula, vamos falar sobre a concepção, dando continuidade aos aspectos introdutórios, e vamos falar sobre a concepção do ser humano na visão da Gestalt terapia. Então, vamos lá. O objetivo da Gestalt é ampliar as possibilidades de interação na melhor forma que for possível para a pessoa, né? Então, aqui a gente está falando da teoria organísmica, né? A gente está falando de organização, a gente está falando do que a Gestalt terapia busca, que é o processo de crescimento e desenvolvimento. Então, digamos, a pessoa procurou um processo terapêutico, tá? O que a gente vai proporcionar ali para ela é justamente que ela encontre a sua melhor forma, tá? Não é a forma mais adequada ou a forma normal, né? Como a gente pode dizer que às vezes a gente busca, né? Mas é a melhor forma para aquela pessoa, que ela encontre, né? A sua forma para que ela possa continuar crescendo e se desenvolvendo. Então, o ser humano saudável, ele está nesse processo sempre de crescimento, sempre buscando esse desenvolvimento que é natural do ser humano, desde o momento que ele nasce até o momento que a gente for morrer, né, até o nosso processo final, a gente está nesse processo de crescimento e desenvolvimento. Em alguns momentos da nossa vida, possa ser que a gente estagne, né? Ou seja, a gente interrompa o nosso processo de crescimento, que é justamente quando ocorre o processo de adoecimento na visão da Gestalt terapia, tá? Quando a gente interrompe, a gente fica ali estagnado, a gente deixa de crescer e a gente fica cristalizado, a gente fica no local onde a gente deixou de seguir o fluxo, podemos assim dizer, né? A gente ficou ali parado. E aí, no processo terapêutico, a gente vai trabalhar esse resgate para que o cliente, então, volte novamente a se desenvolver. A visão holística, né? Então, visão integral e não fragmentada do homem e da realidade que nos cerca, denominada holismo. Então, aqui a gente está tendo, vai falar um pouquinho dessa concepção, da forma com que a gente enxerga o ser humano, da forma com que a gente vê, da forma com que a gente percebe. Então, a gente não percebe uma pessoa como uma parte, mas algo que está integrado em um sistema maior, que está inserido em um campo, que está sendo influenciado por tudo aquilo que o rege, seja os valores daquela cultura, seja as crenças que essa pessoa produziu, seja todas as questões estão ali envolvidas. Então, para eu poder entender essa pessoa, né, eu enxergar essa pessoa, do que acontece com ela, eu preciso compreender tudo aquilo que se passa por ela, tá? Então, se eu tenho essa visão holística, eu justamente vou compreender que as coisas, elas não são causas simples, e sim multicausais, né? Onde ocorrem várias situações que eu preciso entender e conhecer todas elas para que eu possa compreender essa pessoa. Então, eu preciso ter essa visão que a pessoa, ela não é fragmentada, ela não se restringe a ela mesma ou seu próprio problema, ela é algo que está inserido em um local com várias outras nuances que também vai estar impactando e também vai estar interferindo naquela pessoa. Pius, na sua obra Ego, Fome e Agressão, ele define o holismo conforme o termo cunhado por Smuts, como uma atitude que compreende que o mundo consiste per si, não apenas em átomos, mas em estruturas que têm um significado diferente de suas partes.
Então, gente, esse holismo, ele tem tudo a ver com o que a gente fala de todo e parte, ele tem tudo a ver para a compreensão não fragmentada, a compreensão não por partes, né? Mas que é algo holístico, é algo onde temos a influência do psicológico, do biológico, do espiritual, das coisas que acontecem com essa pessoa como um todo, ok? Oi? Não, não, de holismo, tá? Holismo. Persi é uma palavra que ele quer dizer assim, vamos lá, atitude que compreende que o mundo consiste per si, por meio, é uma palavra que ele usou nesse sentido, tá? Mas o que eu estou falando é do holismo, tá? Ser humano como uma totalidade, um ser global com características articuladas e interdependentes. Uma unidade indivisível, que é o homem gestáltico, constitui-se e constrói-se a cada momento, a partir das relações que estabelece com o mundo. O ser humano em gestalt terapia é essencialmente relacional. Então, para a gestalt terapia, nós somos seres das relações, né? Nós estamos o tempo inteiro em contato com o outro. Por mais que a gente diga que não, mas não tem como, né? Nós vivemos em um meio onde a gente está se relacionando. E, em geral, quando essa pessoa ela está num processo de adoecimento, num processo de sofrimento psíquico, a gente percebe logo a alteração dela onde? Em qual campo? O campo relacional, ele é muito forte. Em geral, as nossas relações, elas são diretamente logo afetadas, né? Então, digamos, eu estou com um problema, passando por um adoecimento psíquico. As minhas relações profissionais, as minhas relações afetivas, elas vão logo sofrer esse impacto, elas vão logo ter ali algo que a gente percebe que não está bem, tá? A teoria organismo concebida por Goldstein, ela apresenta um caráter interacional do ser humano em relação ao contexto que o cerca. Influenciado aí pela psicologia da Gestalt, ele pensava o homem como organismo sempre em relação com o meio, o contexto geográfico, o sociocultural e o físico, do qual é um elemento indissociável. Então, se eu penso, né, que o organismo é sempre em relação com o meio, a cultura daquele local ela vai me atravessar, ela vai influenciar nos meus comportamentos. Se eu não estiver bem fisicamente, isso vai influenciar em todo o resto. Se algo no meu contexto geográfico acontece, uma mudança da minha casa, uma reforma na minha casa, uma inundação, qualquer coisa que aconteça no meio geográfico também vai me afetar. Tá? Então, é neste sentido, né? Nós estamos sempre sendo influenciados por esse meio e esse meio está sempre influenciando a nós. Nós não estamos sozinhos, nós estamos em um mundo, em um ambiente, que aí a gente chama de campo, que vai estar nesse processo de relação, tá? Pensava o homem, aliás, já falei, Pius, ele diz que a Gestalt terapia é uma abordagem associada ao pensamento organísmico, a autorregulação organísmica é uma lei regedora do funcionamento do organismo. Então, a autorregulação organísmica, a gente já até comentou, acredito, na semana passada, que é o quê? Todos nós, né, o ser humano, ele passa pelo processo de se autorregular. Então,
vamos pensar aqui numa coisa bem básica, né? Bem básica não, bem comum no momento atual que a gente está vivendo. Entramos em processo de pandemia. A gente nem sabia o que era uma pandemia, talvez algumas pessoas já tinham escutado, já tinham estudado, mas vivenciaram a pandemia poucos, né? A maioria não havia ainda vivenciado uma pandemia. O que aconteceu conosco nesse processo? Que em geral a gente chama de processo de adaptação, né? Veio um momento onde a gente gerou um estresse, gerou ali uma mobilização interna, alguns mais, outros menos, mas todos nós fomos impactados com aquilo que estava acontecendo nesse meio, e isso mexeu com todas as minhas questões emocionais, psicológicas. Mas o que aconteceu também conosco? Nós conseguimos nos autorregular, que a gente chama de adaptação. A gente conseguiu se adaptar a esse novo modelo de vida, né, a esse novo normal, como a maioria das pessoas tem chamado. A gente se adaptou. Então, para a Gestalt terapia, esse processo é o quê? É a autorregulação organística. A gente consegue se autorregular. A gente se ajusta àquilo que acontece. Mesmo diante do maior caos do mundo, a gente encontra a melhor forma de continuar ali lidando com aquilo. Qual é a melhor forma? Cada um de nós tem a nossa melhor forma. Algumas pessoas desenvolvem a sua melhor forma ajustando-se criativamente, de uma forma funcional, e algumas pessoas encontram a sua melhor forma se ajustando criativamente de uma forma disfuncional. Então, se eu pensar em alguém que desenvolveu um quadro de ansiedade, ela fez um ajustamento ali. Para ela continuar lidando com aquela situação que era demais para ela nesse momento da pandemia, que era lidar com aquilo, ela desenvolveu ansiedade. Foi um ajustamento? Foi. Foi disfuncional? Foi. Mas a forma que a pessoa encontrou de lidar com aquela situação que para ela naquele momento era insustentável, foi desenvolvendo, por exemplo, uma ansiedade. Então aí está tudo certo, se ajustou dessa forma e está tudo certo. Não, né? O que a gente entende é que foi um ajustamento, que o organismo ele se ajusta às situações. Isso não significa que ele vai se ajustar de uma forma funcional. Algumas pessoas se ajustam funcionalmente, outras não, tá? Mas a gente se ajusta, a gente consegue lidar com a situação, tá? A crença do processo autorregulador como inerente à condição humana é constitutiva de nosso campo epistemológico. Então, a Gestalt terapia, ela acredita que todos nós temos essa autorregulação, tá? Essa autorregulação organismo. O nosso organismo, ele se ajusta, o nosso organismo, ele se adapta, tá? É inerente a todo e qualquer ser humano. Nós conseguimos dar conta. Nem que seja fazendo um ajustamento disfuncional, mas a gente consegue lidar com aquilo, tá? A visão de homem e de mundo adotado pela Gestalt, ela pensa o todo e qualquer ser humano como um organismo, holisticamente guiado em um processo autorregulador, tá? A visão humanista. O homem é um ser de potencialidades que pode ser atualizados a qualquer momento da vida e com a perspectiva existencial que afirma que o homem nunca está pronto. Ele não é isso ou aquilo de forma definitiva, mas está sendo, nesse instante, algo
que pode vir a ser outra coisa logo a seguir. O homem é um constante vir a ser, é um ser em processo, tá? Então, essa visão humanista da Gestalt terapia, uma das concepções dela é justamente nesse acreditar no potencial que cada um de nós temos, tá? Então, se eu sou Gestalt terapeuta, eu tenho essa visão, eu preciso ter essa visão do potencial que o meu cliente, o potencial que todas as pessoas possuem, tá? Então, digamos, o cliente chega no teu consultório reclamando que ele Vamos pegar o mesmo caso da ansiedade, né? Eu sou muito ansioso, né? E toda a construção dele, na fala dele, ele vem em cima dessa temática, do que eu sou isso, ou eu sou aquilo. Eu sou ansioso, eu sou teimosa, eu sou tímido, né? Eu sou. Então, no processo, a gente vai entender que a pessoa não é, ela está. Se eu tenho uma visão humanística, eu tenho uma visão que essa pessoa ela tem todo o potencial de ser o que ela quiser. Então, hoje ela não é ansiosa, ela está ansiosa. E ela pode encontrar formas melhores de lidar com essa ansiedade, de modo que essa ansiedade deixe de atrapalhar essa pessoa. Ah, eu sou tímida. Eu acredito, enquanto Gestalt terapeuta, que essa pessoa vai encontrar a melhor forma dela lidar com essa timidez, que ela não é, né? Ela está. Então, ela pode sair dessa condição e ir para uma condição melhor. Ela pode ir para uma condição onde essa timidez não vá atrapalhar, ela vai encontrar a melhor forma, tá? Então, isso é essa visão humanística, essa visão do potencial que todos nós podemos. A gente não tem uma visão de finitude, né? Que a pessoa é isso e pronto e acabou. É justamente a visão de desenvolvimento. A pessoa pode se desenvolver, ela pode encontrar a sua melhor forma. Ok? Além de global e relacional, o ser humano em Gestalt terapia é contextual. Relação em Gestalt terapia se refere à interação constante, no qual o homem é transformado e construído e constituído por esse meio, mas também influencia, modifica e transforma esse meio. Essa interação ininterrupta com o mundo é denominada por Pius como processo de autorregulação organísmica que visa alcançar o equilíbrio, tá? Nós estamos sempre buscando esse equilíbrio, né? Ou seja, se autorregular. Então, se a gente lembra do momento da pandemia, nós, naquele momento de caos, né? A gente estava tentando encontrar o quê? A melhor forma. Estávamos tentando encontrar o nosso equilíbrio. Depois, a gente encontrou. Alguns encontraram de forma funcional e alguns encontraram uma forma disfuncional. Mas a forma que cada um encontrou de lidar com o momento da pandemia foi única. Cada um com a sua forma, tá? O processo terapêutico tem como fio condutor a relação psicoterapêutica, que é percebida como instrumento de cura. Relação terapêutica como um fenômeno interativo, facilitador da emergência de formas mais saudáveis e satisfatórias de interação com o meio. Então, na Gestalt, a gente entende e percebe que a relação terapeuta-cliente é uma relação que vai, então, restaurar, que está chamado ali de cura, né? É por meio dela, é por meio desta relação
que ele vai encontrar a melhor forma, por exemplo, de lidar com as outras relações. Então, digamos, se o meu terapeuta ele acredita em mim, ele consegue fazer com que eu volte a acreditar que eu sou capaz, que eu vou encontrar a melhor forma de lidar com esta minha ansiedade. Então, se ele acredita, né? Então, o potencial desta relação terapeuta-cliente será capaz de restaurar essa relação do cliente com ele mesmo. Então, ele volta também a acreditar nele mesmo e ele volta a acreditar nas outras relações por meio desta relação, tá? Chegou aí? Como chegou aí, Annelise? Vamos lá. A Annelise é a minha cliente, digamos, né? A Annelise, ela chega num discurso, né? O sofrimento dela é por conta da timidez, tá? E digamos que eu, terapeuta, não acredito que a Annelise seja capaz, né, de transpor essa timidez. Porque ela realmente é muito tímida. Aí ela me conta toda a vida dela, né? E realmente eu não acredito nisso. Então, isso não vai ser capaz de restaurar a própria visão da Annelise sobre ela mesma. Mas se eu tenho essa visão, né? Se eu acredito no pior das coisas, no pior dos problemas que a pessoa esteja passando, se eu acredito que ela é capaz, se eu acredito nesse potencial dela, então esta minha relação entre eu e ela, né? Isso vai ser restaurador. A pessoa vai voltar a acreditar nela mesma. Então, quando fala a relação é a cura, é justamente isso. É que esse processo do terapeuta acreditar nesse potencial, acreditar nessa pessoa, isso vai restaurar aquilo que a pessoa não mais acredita nela mesma. Tá? Então, tem aí o poder de transformar essa relação. Um homem que nunca está pronto e que pode mudar ao longo do processo terapêutico. Então, a gente acredita na mudança, né? Que a pessoa pode mudar. Então, a manifestação sintomática é sempre uma tentativa de equilíbrio. Portanto, não se tem como objetivo primeiro da psicoterapia e de nossas intervenções acabar com o sintoma, pois se é esse o jeito encontrado para se equilibrar, torna-se necessário que se construa outras formas mais satisfatórias de se relacionar, tá? Então, quando a gente fala que a Gestalt ela não busca eliminar o sintoma, porque se foi o sintoma que ela encontrou para lidar com aquilo, nossa visão, nosso trabalho não vai ser extirpar, né? Eu vou fazer com que quero que a Vitória não seja mais tímida, vou extirpar isso, esse é o meu objetivo na psicoterapia, né? Se essa foi a forma que ela encontrou, né, o equilíbrio dela se deu a partir disso, o que eu posso proporcionar, né, nessa relação terapêutica é que eu posso ensinar a Vitória a olhar para ela mesma, não como a timidez como sendo sua adversária ou como a ansiedade sendo a sua adversária, mas que mesmo ela tendo esse jeito tímido, como ela denomina, mais quietinho, mais introvertido, isso pode não atrapalhá-la. Ela conseguir apresentar trabalho em sala de aula, conseguir dar palestra, dar cursos, mas o jeito dela, né, a essência dela de ser mais quieta, de ser mais na dela, né, isso vai continuar, né? Eu não quero tirar isso dela, isso é único dela, isso faz parte da Vitória.
mas para que ela aprenda a melhor forma de que isso não a atrapalhe. Então, é nesse sentido, né? Não é extirpar ou deixar, fazer com que a pessoa não seja mais aquilo, mas que ela encontre a melhor forma. Então, digamos, a pessoa chega com ansiedade. Nosso objetivo não é eliminar a ansiedade, mas que a pessoa aprenda com que essa ansiedade não a atrapalhe. Que ela consiga identificar que toda vez que a ansiedade dispara nela, a ansiedade está querendo falar com ela alguma coisa, não está indo bem, ela não está prestando atenção, a ansiedade está dialogando com ela. E toda vez que ela teme não entrar em contato com esta ansiedade, com o que a ansiedade está querendo dizer para ela, ela entra no processo que a ansiedade a atrapalha. Como é que chegou aí? Deu para entender? Então, a postura terapêutica será de trabalhar para liberar os recursos potenciais já possuídos pelo cliente. Então, eu também entendo que a pessoa já possui o potencial. Ela só ainda não está conseguindo acessar. Então, o meu trabalho enquanto terapêutica é justamente fazer a pessoa entrar em contato com esse potencial que ela tem, que ela possui, mas que ela não acredita, que ela não consegue visualizar, que ela não consegue acessar. Como aprender o homem? Não o homem geral, nem o homem em si, mas aquele à sua frente, com toda a sua singularidade. Trata-se de um esforço em aprender a significação da sua experiência. Então, se eu quero entender, né, o meu cliente, eu preciso aprender essa experiência, estar atento, né, perceber tudo o que lhe acontece, todas as nuances, tudo aquilo que se apresenta, tanto na fala, quanto nas outras formas de comunicação que esse cliente estabelece comigo, pelo dito e pelas coisas não ditas. Tá? Tenho que perceber as entrelinhas, né, as outras coisas que não vão estar aparentes, mas que vão vir ali no processo. Bom, vamos resgatar um pouquinho mais sobre o método fenomenológico, né? E o TEF, ele aponta que se caracteriza por fundamentalmente descritivo, em contraposição ao método interpretativo de abordagem do ser humano. No processo terapêutico, o que implica numa postura de não diretividade inicial por parte do psicoterapeuta, que intervém com suas técnicas somente no sentido de expandir, de desenvolver, desenrolar e ampliar o tema trazido pelo cliente através dos recursos por ele escolhido. Fenomenologia é igual ao estudo dos fenômenos, daquilo que é dado à consciência. Então, o que é isso, né, professora Juliana? Não entendi muito bem. Então, a Gestalt, ela não vai buscar, dentro do processo terapêutico, encontrar causas, no sentido de o que aconteceu? Por que você faz isso? Por que você age assim? Né? Não é, o que a gente entende? Que encontrar causas, primeiro, que não vai resolver. E também é a melhor forma que a pessoa encontra para não se responsabilizar pelas suas próprias ações. Aí ela terceiriza, ela encontra uma desculpa para justificar o que lhe aconteceu. Então, o porquê não vai me ajudar esse cliente a entender, né, pelo que ele ainda está neste momento funcionando dessa forma. O encontrar a causa, por exemplo, seria esse viés de estar dando a este meu cliente a justificativa. Tá vendo? Eu sou tímida por isso, né? Porque lá na minha infância a professora me fez passar vergonha na frente do quadro e aí desde aí nunca mais consegui apresentar trabalho. Tá vendo? É por isso.
E aí, o que acontece? A gente entra no processo de se confirmar e aí a gente vai vivendo em função disso. Eu sou assim porque a professora lá na tal série me chamou a atenção, desde então eu nunca mais consegui. Então, no processo terapêutico, dentro da abordagem gestáltica, o que eu vou priorizar, né? Vamos ampliar isso que a Vitória está me trazendo da timidez, né? Ampliar como? Através de recursos, né? A Gestalt terapia ela tem diversos recursos, mas a gente vai propor aquilo que o cliente quiser trabalhar, né? Então, posso propor para expandir, por exemplo, uma pintura? Posso, mas o cliente odeia a pintura. Eu vou forçar ele a trabalhar com pintura? Só porque eu gosto de arte? Não, ele não gosta. Então, eu tenho que encontrar recursos que sejam compatíveis àquilo que o meu cliente gosta. Ele só gosta de falar. Então, deixa ele falar. O trabalho com ele vai ser através da fala. Posso usar outros recursos que usam através da fala? Posso. Posso usar metáforas? Posso. Né? E aí existem outras formas de trabalhar só com fala. Então, é nesse sentido. E trabalhando intervenções e trabalhando técnicas que vão ampliar, por exemplo, a Vitória perceber o que a mantém, né, nesse comportamento de algo que aconteceu lá atrás. Qual a função disso? Né? A Vitória está encontrando hoje, por exemplo, uma função de não se responsabilizar pelas suas ações. Né, de não ter que estudar para apresentar um trabalho, porque ela não consegue mesmo, e aí ela nem estuda. Um exemplo, tá? E aí, nas minhas intervenções, por exemplo, eu posso ampliar a percepção da Vitória para que ela perceba isso, que ela não se dá conta do que ela faz. Ela não percebe que lá, quando ela tinha 6 aninhos, a professora fez ela passar uma vergonha, mas que hoje ela já não tem mais 6 aninhos, que hoje, né, ela pode ressignificar aquela situação que ela vivenciou, que hoje, diante de um vexame que alguém faça ela passar, ela pode tirar um sarro, né? Então, eu posso ir dando outras possibilidades, né? E ampliando, aumentando essa percepção da Vitória a respeito das situações. Como é que chegou aí para vocês? Estou usando o teu nome hoje, está como água, né, Vitória? É porque tu está na minha frente. Teu nome hoje está como água, né? Não é a Vitória, gente. Só estou citando, viu? Exemplos. Como é que tá aí para vocês? Acho que acertei, né, Vitória? Pessoal aí do online, como é que tá chegando aí? Tá dando para entender? É, professora? Oi, Tati. No caso, então, é como se você faz um método muito mais de aceitação do que esse indivíduo é, e sem fazer com que, por exemplo, essas alterações que podem vir a acontecer sejam de forma, como eu posso dizer, bem mínimas, mas você não você tenta aceitá-lo como ele é, sem causar essas modificações, sem achar, por exemplo, sei lá, a raiz do problema e fazer com que ele, a partir daí, mude. É como se você mais aceitasse ele da forma como ele está no momento, mas não fazendo com que ele, não tornando com que ele seja assim. É mais ou menos isso? A gente trabalha sim com esse processo de aceitação, né? A gente entende que a gente só muda a partir do momento que a gente se aceita como é, e entender que eu me aceitar é entender que eu não vou ser uma pessoa que eu não sou, né? Então vamos pegar este mesmo exemplo da timidez. Eu me aceitando que eu sou uma pessoa mais reservada, que eu não sou falante, aceitando esse meu jeito de ser, eu consigo ser, né, liberar aquilo que me atrapalha, né, aquela fala que não vem, aquele apagão que aparece, né, eu consigo entender que aquilo que me atrapalha eu vou desenvolver, mas que eu não vou ser uma pessoa que não faz parte de mim, eu nunca vou ser
né, a mudança da água para o vinho, né? Eu vou desenvolver, eu vou melhorar, mas o meu jeito de ser, né, a minha personalidade, podemos assim dizer, ela não vai mudar. O que vai mudar são aquelas questões que me atrapalham. Então, é eu fazer as pazes com isso que me atrapalhe, com essa timidez que me atrapalhe, mas isso não quer dizer que aquilo que faz parte, o que é ser tímido? Ser tímido, na verdade, é um rótulo. Mas o que é o ser tímido? É uma pessoa introvertida, que tem mais afinidade com coisas mais tranquilas, que preferem, por exemplo, faz mais análise do que comunicação. Então, ela tem um estilo de funcionamento diferente. Agora, se eu brigo com isso e eu não quero ser isso, eu vou estar sempre na briga e eu não consigo lidar com isso. Aí eu não mudo, porque eu quero ser quem eu não sou. Mas a partir do momento que eu aceito ser quem eu sou, eu consigo mudar aquilo que me atrapalha. Isso não quer dizer que essa mudança vai ser mínima, como você colocou, e não vai ser perceptível. Não, vão ser grandes mudanças. Mas isso quer dizer, serão as minhas mudanças, serão o meu desenvolvimento no meu ritmo, no meu tempo. Não quer dizer que eu vou mudar em 5 meses ou em um ano, é um processo. Se eu acredito que nós estamos se desenvolvendo, eu vou estar desenvolvendo isso à medida que eu vou estar me responsabilizando com esse desenvolvimento, mas compreender também que eu não vou ser quem eu não sou, né? Eu vou ser o que eu sou da melhor forma. Não sei como é que chegou aí, deu para entender, Tati? Deu sim. Tá. Perfeito. Vamos lá. Então, a Gestalt terapia ela é fenomenológica por ser centrada na descrição subjetiva do sentimento do indivíduo. É mais importante descrever do que explicar. O como precede o porquê. O essencial é o processo que está se desenvolvendo aqui e agora. Então, a partir do momento que eu vou fazer. Isso não quer dizer, gente, que a gente não vá encontrar causas, né? A gente até encontra, né? Nos comos também virão as causas. Mas a gente não vai se centrar na causa como resolução do problema, né? E sim como um caminho para a compreensão. Ok, né? Entendi que a causa está ali na forma com que, digamos, aquela professora que teve um evento não tão assertivo comigo quando eu tinha 6 anos me fez, né? Desenvolver essa timidez, um exemplo. Mas não vai ser isso que vai mudar. Né? O que vai mudar é eu me responsabilizando com esse processo. Ok? E aí entra, né, o que a Gestalt coloca como responsabilização, né? Onde cada um de nós somos responsáveis pelo que nos acontece. Isso não quer dizer que a gente não vá colocar no colo essa dor que essa pessoa teve por o que aconteceu. Vamos sim, vamos acolher. Mas vamos dar para ela também, né, a percepção de que ela tem um potencial muito além disso, que ela não pode ficar ali estagnada no seu processo de desenvolvimento por algo que lhe aconteceu e que hoje já não faz mais sentido. Ela precisa se atualizar, ela precisa continuar o seu processo de desenvolvimento. Então, não importa quem faz, mas o que faz e o como faz, tá? Então, não importa as causas, mas o que faz, como faz, o que acontece, o que eu sinto quando eu falo disso. Com essa posição fenomenológica, podemos justificar o aqui e agora, né, da Gestalt terapia, ok? Então, quando a gente coloca essa questão aí do justificar o aqui e agora, é justamente de compreender o que me acontece, tá? Então, compreender como eu funciono e como o que me acontece vai me dar subsídios para mudar, para fazer diferente.
Então, na medida que temos uma concepção clara de ser humano, criamos condições para a utilização coerente, segura e competente de uma metodologia, tanto em termos diagnóstico quanto na condução do processo terapêutico propriamente dito, fundamentalmente em base fenomenológica. Então, na medida em que temos uma concepção clara do ser humano, criamos condições para a utilização coerente, segura e competente de uma metodologia. Então, o que quer dizer isso? Se eu tenho uma concepção clara do ser humano, eu tenho a concepção de que a pessoa é capaz, que ela tem um potencial, de que, que nós estamos em processo de crescimento e desenvolvimento, se eu tenho esta concepção firmada dentro da minha cabeça, a minha concepção de homem é essa, eu consigo, então, pensar na metodologia que eu vou trabalhar com essa pessoa, a partir daquilo que eu acredito, tá? Então, isso é justamente a gente pensar as abordagens como a forma com que eu vejo, a forma com que eu acredito, para que eu consiga fazer esse meu cliente também acreditar nele, né? Então, se eu não acredito que eu sou capaz de modificar o ambiente, como é que eu vou trabalhar com uma abordagem que trabalha com modificação de ambiente? Se eu não acredito, não faz sentido, né? Então, não existe uma abordagem melhor que a outra. Todas são abordagens, todas são psicologia e todas são científicas, né? Também não gosto daquele termo evidência científica da psicologia e da evidência científica. Toda psicologia, ela é científica, senão não era psicologia, né? Toda abordagem tem a sua forma metodológica de fazer ciência, né? Gestalt terapia faz uma abordagem qualitativa. Seu método de investigação é qualitativo, né? Então, eu preciso ter essa concepção de homem muito clara na minha cabeça sobre aquilo que eu acredito para que eu faça a minha escolha de abordagem. Então, se eu não tenho essa concepção de homem, eu não vou conseguir trabalhar com essa abordagem na Gestalt terapia, tá? Então, a primeira coisa, quando a gente vai escolher a nossa abordagem, né, a gente não pode escolher a abordagem por professor. Isso é uma tendência que às vezes a gente vê os alunos, eu amo aquele professor de paixão, ele é da abordagem tal, então eu quero, né? Mas aí a afinidade não é com a abordagem, é com o professor. A nossa escolha, ela precisa ser com a abordagem, com aquilo que faz sentido para mim. Se aquilo faz sentido para mim, vai ser mais fácil eu trabalhar, vai ser mais fácil eu ter o manejo daquele trabalho, porque eu acredito naquilo. É muito difícil a gente trabalhar com aquilo que a gente não acredita, né? Porque vai sempre de encontro aos nossos pensamentos, aos nossos valores, aquilo que a gente pensa, né? Então, é isso que a gente tem que ter em mente quando a gente vai escolher a abordagem. E se o trabalho da Gestalt terapia é essa concepção de ser humano, isso precisa estar muito claro, porque é a partir disso que eu vou conseguir pensar na forma que eu vou trabalhar, na minha metodologia de trabalho, ok? Então, a sua proposta, né, é que cada pessoa atinja uma real percepção de si, como um ser em relação, uma reflexão sobre o tipo de sociedade que vivemos e em que base ética estamos fundamentados. A Gestalt terapia é uma terapia de autorrealização. Crescer neste sentido é buscar desenvolver seus próprios recursos, dons e talentos especiais, né? Então, cada um de nós, né, nessa perspectiva, crescer seria isso, né? Crescer é eu ser o melhor que eu posso ser, o que hoje as pessoas falam como nossa melhor versão, é exatamente isso que a Gestalt fala, né?
eu crescer e me desenvolver com os meus recursos, dentro daquilo que eu possuo, como eu posso ser melhor do que eu já sou, né? É aquilo que está me atrapalhando, como posso desenvolver, como eu posso crescer, mas a partir daquilo, dentro das minhas possibilidades, dentro daquilo que eu dou conta, dentro do meu tempo, dentro do meu ritmo. Isso é outro ponto muito importante dentro da Gestalt, né? O cliente, ele sempre vem com muita pressa, né? E que a mudança ocorra do dia para a noite, né? Mas quando a pessoa vai com muita pressa, ela se atropela. Então, a gente também precisa colocar para ela que ela precisa respeitar o tempo dela, o limite dela, mas estar muito atento para que ela também não se perca ali, né? Então, é estar nesse momento, né? Prestando atenção, acompanhando o que o corpo dela vai estar sinalizando, o que o corpo dela vai estar fazendo, mas no ritmo dela, tá? Dessa forma, o conceito de psicoterapia pode ser entendido e substituído pelo de crescimento. Ampliar a consciência é assumir e aceitar a responsabilidade por suas próprias escolhas. Acreditando em nós mesmos, podemos acreditar no outro e no mundo, tá? Isso aqui é muito, muito importante dentro dessa percepção aí da concepção de ser humano, tá? Aceitar a responsabilidade por suas escolhas. Em geral, a pessoa, quando chega no consultório, ela não valida também as suas escolhas, né? Ela acha que, em geral, não, né? Algumas pessoas, elas chegam com essa demanda, né, de não valorizar as suas escolhas, de achar que a sua escolha não foi a melhor, que a sua escolha foi errada, né? Então, não é só no processo de se vitimizar. Então, a gente vai ter momentos que o nosso cliente se vitimiza, mas vai ter momentos também que esse nosso cliente, ele se desqualifica, né? Onde ele está ali se diminuindo. Então, se ele está se desqualificando e se diminuindo, eu preciso fazer com que ele enxergue o que de bom ele tem, o que de potencial ele tem. Então, ele vai te falar coisas, sim, que realmente a gente percebe que não foi legal, que foram escolhas não adequadas. Um exemplo. Mas eu também vou pontuar para ele, para que ele perceba o que de bom ele fez. Porque se ele ficar só no que é de ruim, né, ele vai lá para baixo. Então, se eu quero que ele comece a enxergar a sua potencialidade, eu vou mostrar para ele também quais são essas potencialidades, que a pessoa, em geral, ela tende a olhar só para o defeito, só para o que é de ruim, e ela não consegue olhar para o que de bom. E aí eu ampliando a consciência dela, fazendo ela perceber para o que de bom ela fez, então, talvez essa condição de ficar se desqualificando melhore. Ela melhorando isso, ela vai ter condições de mudar isso. Mas se ela continuar se desqualificando, ela não muda, porque ela está só no processo de se diminuir. Ok? A função da psicoterapia, né, a partir de 3 ideias. O homem é um projeto, um ser se fazendo. Projeto, escolha do agir e liberdade, né? Então, o homem é um projeto, um ser se fazendo, acho que está bem claro, né? O homem é um projeto que está se desenvolvendo, se construindo ao longo da vida. Nós não estamos prontos, né? Nós estamos nesse processo de desenvolvimento. Projeto, escolha do agir e liberdade é levar o cliente a tomar consciência do seu projeto, de como o projeto vem sendo realizado e de como levá-lo avante, com base na sua realidade pessoal, em sua relação com o mundo, tá? Então, se eu entendo que homem é um projeto, eu sou um projeto,
né? Eu vou levar esse meu cliente a se perceber, né, enquanto projeto, tá? Como ele está cuidando disso, como ele está se cuidando, como ele está construindo, como ele está validando, como ele está olhando para esse projeto. Então, digamos, ele está lá num processo de se desqualificação, né? Se desqualifica. Então, eu ampliando a consciência dele, fazendo com que ele perceba o que ele está fazendo da vida dele, né? Então, ele só se auto-sabota, ele só se boicota, ele só, né? Então, é ele perceber isso, entrar em contato, né? Ter a consciência do que ele mesmo está fazendo com ele, né? Então, a questão, ele escolhe fazer aquilo, né? Tem uma responsabilidade ali, né? O que ele vai querer fazer de agora para frente? Ah, ok, tudo bem, né? Digamos que a Vitória descobriu lá no processo que foi por conta daquela história lá na escola, tal, tal, tal. Ok, e agora? O que você vai fazer sabendo disso, né? Então, esta responsabilidade do que a pessoa vai fazer a partir disso é o grande desenrolar do processo terapêutico, né? Onde ela precisa se responsabilizar por aquilo que é dela. E a liberdade, né? Ela pode escolher mudar, fazer diferente, ou ela pode escolher continuar nessa posição de se vitimizar. A escolha dela, ela tem liberdade de fazer o que ela quiser. O meu trabalho enquanto psicoterapeuta é ampliar a consciência desse meu cliente. Mas o que ele vai fazer é responsabilidade dele. E daí a gente também tem que ter muito cuidado enquanto terapeuta, porque às vezes a gente quer, né, que o cliente faça tal coisa. Não, mas ele não pode, ele está voltando lá com aquela, né, digamos, um cliente está num processo de falando num relacionamento que não é legal, né? E aí ela terminou. Aí a pessoa volta, né? Aí eu tomo as dores, né? Nossa, minha cliente vai voltar com aquele, não, ela não pode, começa a sofrer. É responsabilidade dela, né? Já foi ampliado a consciência, ela já consegue perceber, já consegue ver, mas é a escolha dela, a liberdade nossa, né? O meu cliente tem a liberdade dele de fazer o que ele quiser. Mas eu vou estar com esse meu cliente, né? Eu não vou abandonar este meu cliente. Se a escolha dele, no momento, é voltar para este relacionamento, eu preciso acolher, apoiar essa escolha. Se lá na frente não der certo, né? A gente vai, em conjunto com ele, trabalhar essas questões. Então, é nessa questão, a gente sempre vai estar caminhando com esse nosso cliente. Então, a psicoterapia... Oi, Tatiane. Então, nesse caso, o correto, como você falou, seria apoiar, por mais que vá de contra aquilo que você entende que seria o melhor a ser feito. Sim, a gente não pode dizer para o cliente o que ele precisa fazer, né? A decisão é dele, né? Então, se, digamos, ele quer voltar para um relacionamento que ele tinha encerrado e estava trabalhando todas as questões, eu não vou dizer para ele, não volta, não pode, a gente trabalhou isso, né? Não, se ele quer voltar, ele vai voltar, mas eu vou estar lá com ele, porque se eu, enquanto terapeuta, já percebi que esse relacionamento já deu ruim, ele vai voltar e vai voltar para o mesmo lugar, ele vai voltar novamente a ter aquele sofrimento e vai ser um novo término, mas eu não posso decidir para o meu cliente. Se ele quer experienciar novamente esse retorno para ver se vai ser diferente, ele vai, né? E eu não vou contra ele, né? Eu vou apoiá-lo nessa decisão. E quando lá na frente, né, voltar novamente a um novo término, porque vai voltar, né? Se eu já percebo que é algo realmente que não é saudável, vai ter novamente um término, eu vou estar aqui com ele novamente, para que ele perceba, né? Mas aí eu não vou julgá-lo, né?
mas eu não já tinha te falado? Eu não já te disse? Porque quem faz isso é os colegas, né? A gente vai trabalhar a ampliação da consciência dessa pessoa, né? Sem julgar, né? Mas fazer com que ela perceba o que aconteceu, o que fez ela voltar, como é que foi esse processo, né? Então, a gente vai trabalhando com isso, né? A gente não vai julgar esse nosso cliente e nem dizer o que ele tem que fazer. Deu para entender, Tati? Deu. Tá. A psicoterapia, ela é um encontro cuja finalidade é ajudar o cliente a se desdobrar. Tá, mas isso não quer dizer, rapidinho, Tati, voltando lá para a tua questão. Digamos que o cliente quer voltar lá para aquele relacionamento que passou várias sessões, né, elaborando o término. Eu não vou dizer que ele não vai voltar, né, que ele não pode voltar. Mas eu posso ampliar a consciência dele também, né? Olha, na outra vez que você voltou, né, foi dessa forma, foi dessa, né? Para que ele perceba que ele pode voltar, mas para que ele também perceba do que pode novamente acontecer, porque ele já teve uma vivência, um exemplo, tá? Então, o meu papel é ampliar essa percepção, mostrar os caminhos, né, do que já aconteceu uma vez, e que se ele voltar pode acontecer novamente, mas se essa é a decisão dele, a gente vai apoiar, né? Então, é nesse sentido aí, tá? Só para dar mais uma fechada aí, Tati. A psicoterapia, ela é um encontro cuja finalidade é ajudar o cliente a se desdobrar, pedacinho por pedacinho, até que ele veja sua essência consumada, ou seja, até que ele possa identificar e experienciar o conceito de si próprio, seus desejos, com sua própria realidade. Essa questão aqui dos seus desejos é muito importante, né? A gente estar atento, né, ao nosso cliente. Qual é o seu desejo? Às vezes o cliente ele não tem percepção do que ele quer, do que ele gosta, do que ele não gosta. Então, isso, né, é muito importante, principalmente o cliente neurótico, né? Ou ele está projetando, ou ele está introjetando, ou ele está confluindo, ele não está prestando atenção no que é dele, ele está muito no outro, né? O cliente neurótico está sempre nesse movimento com o outro. Então, se eu estou com um cliente neurótico, eu vou trabalhar justamente nesse momento de contato com ele mesmo, voltar para ele e sair desse outro que ele está estabelecendo aí um contato de projeção, ou de introjeção, ou de confluência, por aí vai. Psicoterapia é um permanente processo de busca, de procura, de compreensão e de aceitação dinâmica da própria realidade. Essa é uma frase de Ponciano Ribeiro. Ponciano Ribeiro é um gestalt terapeuta do Brasil, um dos pioneiros da gestalt terapia, tá? E ele define a psicoterapia como um processo permanente de busca, de procura e de compreensão e aceitação, né? Que é justamente o que a gente está procurando, né? A gente está procurando se conhecer, a gente está procurando se desenvolver, né? A gente está procurando se compreender e também se aceitar, né? Se aceitar, ser quem nós somos, honrar quem nós somos. O processo psicoterapêutico é uma pergunta que vai tendo resposta a partir do momento em que o projeto existencial se torna mais compreensível, na razão em que as figuras vão se configurando e as gestaltes vão se fechando, tá? Ou seja, num caminhar, né? Esse processo terapêutico ele vai tendo as respostas nesse caminhar, à medida que esse cliente vai conseguindo fechar as gestaltes que estão abertas. Ou seja, ele consegue fazer as finalizações,
o atendimento das suas necessidades que estão abertas, que ele não conseguiu fechar. Ok? Semana que vem, gente, nós vamos trabalhar o ciclo do contato. Eu vou postar no grupo o livro e vou indicar a página que é para vocês lerem sobre o ciclo do contato. Então, eu queria que vocês lessem o capítulo antes da aula para ficar melhor o diálogo, tá? Que aí vocês vão estudar todo o ciclo do contato e entender o que é esse ciclo do contato, para que no processo terapêutico vocês consigam ter a compreensão do modo de funcionamento do cliente. Ok? Como é que chegou aí? Tá ok? Alguma dúvida? Tá confuso? Tá clareando? Saldo online? Tudo ok, professora. Tá. Meninas aqui do presencial? Clareando? Confundindo? Hã? Ah, que bom. Tu? Ah, que bom. Na verdade, eu acho que vocês estão tendo todas as abordagens, né, nesse semestre. É um momento de vocês revisitarem, né, todas as abordagens, né, é um momento de estudar todas. Que logo que a gente entra na faculdade, a gente quer saber de tudo, né, e é muita informação. Aí, reestudar, né, que agora vocês estão estudando novamente, que vocês já viram, né, é um momento justamente de dar mais sustentação, né, o que vocês aprenderam. É um momento, às vezes algumas abordagens ficam confusas, é um momento que a gente muda, né, começa a entender algumas coisas, alguns conceitos. Annelise, está claro? Está confuso? Uhum. Uhum. No dia a dia, né? Uhum. Se aprofundar, né? Bom, fico feliz que vocês estão entendendo. Então é isso, gente. Eu vou postar
Em geral, eu não consigo postar no dia da aula, tá? Mas até sexta-feira, em geral, lá pelo final da semana, quinta, sexta, normalmente quando eu consigo postar as coisas. Então, aí vocês deem uma olhada. Mas senão, vocês já podem ir estudando o ciclo do contato, se vocês já tiverem o livro ou baixam alguma da internet, né? O ciclo do contato, que aí a aula da semana que vem vai ser só sobre o ciclo do contato, para ficar mais claro na hora que eu estiver explicando, tá bom? Beijo grande. Olha,